Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 11 de novembro de 2023, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 5 horas da tarde lá em Jerusalém. No momento que eu gravo esse vídeo, eu peço desculpas de vocês pelo atraso. Hoje o meu microfone pifou, eu tive que fazer um arranjo aqui para conseguir fazer essa gravação. Eu espero que esteja ok agora. Vamos ver se vai dar tempo de fazer esse vídeo. E, bom, sobre as novidades em Israel, a gente tem aqui uma atualização no mapa em que eles fizeram a coisa correta, né? Porque ontem a área azul, ou a área cinza, aqui estava marcando todo o hospital Al-Shifa. Hoje eles retraíram isso um quarteirão, porque, de fato, isso daqui indica onde o exército israelense tem controle, né? O Al-Shifa, ele não tem controle ainda, mas tem muitas batalhas acontecendo neste momento aqui. Esse hospital, que é o principal hospital da faixa de Gaza, e também é o quartel-general do Hamas, onde tem a principal base do Hamas, né? Continuam as batalhas muito fortes aqui, a situação parece ser desesperadora dentro do hospital em si, como se pode imaginar, mas não tem muito que possa ser feito nisso daí, né? A gente tem informação também que esse mapa aqui não está mostrando isso, mas que a parte sul e a parte norte da entrada de Israel por terra, da operação israelense por terra, já estão praticamente se unindo aqui, ou seja, toda a faixa de mar aqui já estaria controlada por Israel, né? A gente tem informação também de outros ataques aqui na Cisjordânia e aqui no norte de Israel, mas tudo coisa menor, né? E por falar em norte de Israel, o Nasrallah, que é o comandante do Hezbollah, fez mais um discurso hoje, mas sem nenhuma novidade, felizmente, né? O grande receio de todo mundo era o primeiro discurso, que ele poderia ter dito que iria entrar nessa guerra, preferiu ficar de fora, então é o ideal realmente, você não vai ter o espalhamento dessa guerra para outros países. Mas ele falou algumas coisas curiosas sobre protestos no mundo árabe, coisa e tal, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar também sobre a situação dos brasileiros aqui na faixa de Gaza, que infelizmente não conseguiram sair ontem, né? O portão não foi aberto em momento algum ontem devido a uma exigência do Hamas. O Hamas queria que saísse primeiro as ambulâncias com os feridos do Hamas, para só depois saírem os estrangeiros. E o Egito e Israel não aceitam isso, porque essas ambulâncias do Hamas carregam terroristas do Hamas. Então ficou nesse impasse, o portão não foi aberto ontem. A gente não tem informação sobre o dia de hoje, ninguém falou nada. Se vai haver uma nova tentativa de sair os brasileiros aqui no dia de hoje, se não vai ter saída, se chegamos no impasse e não vai sair mais ninguém, existe sim essa possibilidade. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Ains 10, Jet Black e várias outras pessoas. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse daqui é um outro mapa que mostra a região aqui, né? É similar a esse daqui. Algumas diferenças, isso é normal, em toda disputa tem isso, porque esses mapas são feitos com base em imagens que são liberadas nas redes sociais, então nem sempre tem aquela precisão, né? Mas repara como esse outro aqui fala justamente que o exército israelense está quase tomando controle de toda a costa da faixa norte de Gaza, né? Faltaria apenas aqui o campo Al-Shati, que é um campo de refugiados que tem nessa região aqui, né? Se fosse aqui no Brasil a gente chamaria de uma favela, mas lá eles chamam de campo de refugiados. Houve época que haviam refugiados aqui mesmo, hoje em dia virou apenas uma região mais pobre da cidade. De qualquer forma, os israelenses estão avançando aqui pelo mar e também já estão muito próximos do 500 metros do quartel-general, do principal quartel-general do Hamas, que é no hospital Al-Shifa, né? Aqui agora está mais ou menos coincidente essas duas situações aqui, nesses dois mapas. De fato, o Israel não controla ainda o Al-Shifa, mas está batalhando aqui, já tem uma série de ações nessa região aqui, né? Bom, eles divulgaram o exército israelense divulgou alguns vídeos mostrando o processo de avanço ali na faixa de Gaza.
a quantidade de estruturas que eles têm que destruir, que são de estruturas do Hamas, para continuar avançando por ali, e dá para ver claramente que eles têm focado realmente em avançar pelo mar, né, pela parte da costa ali. Aqui uma outra visão também desse avanço do exército israelense, mostrando aqui justamente como é que os tanques trabalham praticamente em conjunto com as escavadeiras aqui na região, né, para abrir caminho entre as várias ocupações do Hamas ali, e também sempre pela faixa de praia ali, né? Isso é uma coisa curiosa, porque o pessoal está lembrando aqui, a Astra Intel está lembrando aqui que o Hamas preparou por anos para uma campanha de insurgência urbana, né? Ou seja, eles esperavam que Israel fosse, aliás, como Israel fez em 2008, né, entrasse aqui por Beit Lahia, por Beit Hanun, avançasse por essas cidades todas aqui. Isso daqui realmente é uma coisa difícil de fazer, como eu falei para vocês. Você tem um custo muito grande de fazer guerra dentro de cidade. Cada casa, cada prédio, cada janela pode ser uma armadilha do inimigo, então dá muito trabalho você avançar por aqui. Só que o que aconteceu? O Israel. E sobre a costa, né, sobre a praia? Pois é, em poucas semanas eles já chegaram ali no principal bunker lá do Hamas, no hospital Al-Shifa, quase com nenhuma resistência, né? Poucas semanas mesmo, poucos dias, na verdade, se você fizer a conta, porque é poucas semanas desde do ataque terrorista do Hamas, né? O início da invasão por terra mesmo foi em menos tempo, né? Já estão praticamente fechando aqui a área costeira aqui na região e já estão atacando diretamente aqui o principal quartel-general, né? É lógico, ninguém imagina que isso daqui vai ser fácil também, certamente o Hamas colocou um monte de armadilhas e enganações e também de blindagens, né, para evitar esse tipo de ataque aqui. Acabou de sair aqui a informação, nesse minuto vocês viram aparecendo o íconezinho aqui, né, que as forças israelenses chegaram no hospital Al-Shifa por dois lados, então tanto aqui por sul quanto por oeste, eles já chegaram até aqui, e segundo o exército israelense, não há cerco ao hospital, né? Então, ao contrário do que tinha sido dito, não é que eles cercaram todo o hospital, a saída do hospital continua aberta, e também não há tiroteio no hospital neste momento, né? O lado leste do hospital continua aberto, e adicionalmente, o exército israelense pode coordenar com qualquer pessoa que queira sair do hospital de forma segura. Ou seja, é a situação complicada de você ter que entrar num hospital por conta de ser o quartel-general lá do Hamas, porém, você tem os pacientes também, né? Então, o que o Israel está fazendo? Eles cercaram por dois lados o hospital, não fizeram o cerco completo e estão deixando disponível. Quem quiser sair, os pacientes que quiserem sair, podem sair pelo lado leste do hospital, né? Que é justamente aquela imagem que a gente mostrou ontem, que é justamente essa saída aqui, é a saída leste, tá? Essa visão aqui é a entrada principal do hospital, que fica na direção leste aqui, nesse sentido, né? E, de fato, as forças israelenses têm se desdobrado para permitir a evacuação dos civis para o sul da faixa de Gaza, e aqui eles colocam novamente que o corredor para evacuação vai estar aberto hoje, entre 9 horas da manhã até as 4 da tarde. Os civis podem atravessar na estrada Salah al-Din, né, em homenagem ao Saladino, né, como é conhecido em português, em direção ao sul, né? E vai haver uma pausa militar nas operações no campo de Jabalia, hoje entre 10 e 14 horas, para encorajar a evacuação em direção ao sul, ali pela rua, pela estrada Saladin, né? Então, o campo de Jabalia é esse campo aqui, é um campo enorme, é uma área muito grande mesmo, também é muito usado pelo Hamas como base. Então, eles falaram que não vai ter nenhuma ação aqui no campo de Jabalia hoje entre 10 e 14 horas, justamente para permitir que alguém que queira sair aqui, né, ele pode descer aqui pelo Salah al-Din, que é essa rua aqui principal, essa estrada principal aqui, atravessando até o sul, né? Residentes que estiverem sendo bloqueados, impedidos de evacuar pelo Hamas,
podem entrar em contato com o exército israelense no número aqui, eles dão um número, ou então no canal do Telegram, o Gaza Saver, né? Gaza Saver, né? Ou seja, os israelenses estão se prontificando até a ajudar quem queira descer para a parte sul ali, quem queira evacuar. Então, excelente notícia isso daí. Além disso, Israel declarou uma zona humanitária na região de Khan Yunis al-Muwassi. É essa região aqui, ó, essa parte aqui, né, perto do mar aqui, porque vocês sabem, eventualmente Israel continua precisando atacar Khan Yunis, que é essa cidade no sul. Por quê? Porque ainda tem um monte de ações do Hamas aqui. Aparentemente não tem ações nessa região aqui, não tem ações do Hamas nessa região aqui. Então eles estão armando barracas, é o que eu entendi aqui, né? Estão fazendo tendas para abrigar as pessoas que descem da parte norte, né? Milhares de tendas já foram mandadas por doações de organizações internacionais, então o pessoal que está vindo do norte, lá da faixa de Gaza, pode ficar nessa região aqui, né? Aqui um trecho de uma reclamação aqui de um palestino, dizendo que foi trazido pelo pessoal do Hoje no Mundo Militar. A casa foi atingida, tem criança nos escombros, minhas filhas estão vagueando pela rua, e o Hamas disse para não irmos para o sul. Onde estão os homens do Hamas? Metade está no túneis e a outra metade está no estrangeiro. Estão vivendo em hotéis de luxo, se divertindo, eles e seus filhos. Enquanto isso, os filhos do Hamas rumam para o sul e nós ficamos aqui esperando. O que devemos fazer? Onde está o Hamas? Onde estão os homens do Hamas? Uma voz de fora do campo de visão da câmera, eu te falei para calar a boca. E ele fala de novo, que Deus responsabilize o Hamas. E o pessoal interrompe a gravação. Ou seja, é uma situação complicada mesmo do pessoal palestino. Para quem acha que o Hamas apoia a Palestina, estão errados. Dá para ver claramente que não é o caso isso, né? Bom, o exército israelense atingiu o local ali de Ahmed Siam, a casa de Ahmed Siam, que é responsável por manter que foi responsável por manter cerca de 1.000 residentes de Gaza e pacientes reféns no hospital Hantissi. Evitou que eles fizessem evacuação em direção ao sul. O hospital Hantissi é esse hospital aqui no norte, já está na área ocupada, um desses três aqui, eu não sei qual dos três exatamente, eles ficam todos na mesma região aqui. A gente falou sobre isso daqui, a Praça dos Hospitais, que eles chamam lá, falamos no vídeo de ontem. O Hospital Hantissi é um desses, e esse terrorista do Hamas estava impedindo que as pessoas fizessem a saída para o sul. Ele era um comandante na companhia Nasser Radwan do Hamas, e é mais um exemplo do Hamas usando civis como escudos humanos, né? Felizmente ele foi atacado ontem, foi eliminado ontem, né? Bom, aqui de novo a gente tem informações de que reportes de que o Hospital Shifa está cercado e ataques estão acontecendo no entorno, e aí o pessoal está reclamando aqui que infraestrutura civil não pode ser usada para operações militares. Pacientes, médicos e o pessoal, funcionários do hospital, precisam ser retirados e precisam buscar proteção. Princípios da proporcionalidade e distinção precisam ser respeitados e tem que haver um cessar-fogo humanitário, né? Ou seja, gente do lado palestino aqui, né? É das Nações Unidas, ou seja, exatamente, é pró-palestino, pessoal, dava para imaginar, né? Mas como a gente viu, o próprio exército israelense negou isso daqui, não está cercado o hospital, eles não fecharam a saída para todo mundo, eles vão entrar no hospital, vão ter que entrar, mas quem quiser evacuar para evitar confronto, para evitar qualquer coisa, está livre para fazer isso ali na região, né? Aqui também tem aqui, ó, estou falando justamente sobre um bombardeio e pesadas lutas, né, de Israel ao redor do hospital Al-Shifa, né? A gente já mostrou ontem, realmente, o hospital ele está agora no centro, na linha de frente do ataque, né? E certamente estão acontecendo coisas ali, é inevitável, uma vez que esse hospital ele está justamente no... é o quartel-general do Hamas, não tem outra alternativa.
E para quem tem alguma dúvida, o pessoal no Ocidente, tem um monte de gente que fala que não, que é mentira, que não tem nada do Hamas ali, que é só um hospital. Isso daqui o pessoal capturou uma TV, um canal de televisão na Arábia Saudita falando justamente que a área que é debaixo do Hospital Shifa é o comando central da liderança da organização lá do Hamas, né? Ou seja, até o pessoal da Arábia Saudita sabe que o Hospital Al-Shifa é o centro nervoso do Hamas ali. Todo mundo sabe isso, só acha que o Al-Shifa é um hospital, apenas um hospital, quem quer mesmo ficar contra Israel, né? E, bom, aqui também tem a informação do Ministério da Saúde dos palestinos, então, de novo, isso é uma informação que vem dos palestinos, portanto, do Hamas. É lógico, não estou dizendo que os palestinos são Hamas, mas qualquer organização dentro da faixa de Gaza, ela é controlada pelo Hamas. Então, o Ministério da Saúde palestino é controlado pelo Hamas, né? Então, as operações pararam no complexo Al-Shifa, uma vez que faltou combustível, acabou o combustível completamente, né? Então, a gente sabe que o Hamas rouba o combustível dos hospitais, tem até gravação do pessoal conversando que vão passar para pegar combustível e não sei o que lá. Enfim, a situação é essa. Eu espero que agora o esforço seja para tirar os pacientes do hospital, porque vai ser necessário mais muita operação ali no hospital Al-Shifa, né? O exército israelense vai precisar trabalhar muito ali por muitos dias para deslocar o comando do Hamas dali. Então eu acho que o foco agora tem que ser mesmo em tirar os pacientes dali e seguir na rota para o sul, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui que as forças de Israel chegaram no Al-Shifa, né, no hospital Al-Shifa, e onde é o centro de comando do Hamas, e que já estão quase fechando a costa da faixa de Gaza, e também falam aqui que está tendo muita disputa ali, né? Um ponto que ele fala aqui é que aquele ataque de drone que a gente viu ontem, na verdade, lá em Eilat, na verdade teria sido causado por um drone lançado pelas forças da Síria, por forças apoiadas pelo Irã na região da Síria, né? O pessoal disse ontem que era do Iêmen, dos Houthis, né? Mas pode ser que realmente tenha vindo de outro lado, né? Bom, hoje teve mais um discurso do Nasrallah, que é o chefe lá do Hezbollah, e embora o primeiro discurso foi muito crítico, muita gente temia que ele falasse alguma coisa sobre decretar guerra com Israel, tentar invadir Israel, esse tipo de coisa. Não ia conseguir invadir Israel, mas certamente daria trabalho, certamente seria mais um caso de um monte de gente morrendo para ser criticado aí na comunidade internacional, né? Então, o Aleph está chamando aqui, está traduzindo para a gente o discurso dele, né, esse cara aqui. O primeiro discurso, então, foi muito sensível, muita gente preocupada. Ele falou que não ia invadir Israel, que questionou por que os outros países árabes não ajudavam o Hamas e coisa e tal, mas eu já falei para vocês, não, o Hamas nem as outras entidades terroristas muçulmanas gostam do Hamas. É só o Hezbollah mesmo. O Estado Islâmico não gosta do Hamas, o Al-Qaeda não gosta do Hamas. O pessoal, tanta confusão que eles causam que até os terroristas não gostam deles. Enfim, ele falou aqui e aparentemente hoje é o dia do mártir, né? Mártir, para quem não sabe, é quem numa luta morre para um objetivo maior, né? Eles chamam de mártires todas essas pessoas que fazem ataques suicidas e coisa e tal. Enfim, eu nem sabia que existia isso como dia do mártir, mas enfim. Então ele está falando aqui sobre o assalto israelense aos civis em Gaza e a heróica resistência contra Israel. É lógico que ele ia falar esse tipo de coisa. E ele fala sobre os mártires aí da história, de várias situações. Enfim, mas no final o mais engraçado é que ele coloca aqui ele cobra dos outros países árabes ajuda ao Hamas, né? E daí ele fala que ele gostaria de ver nos países árabes manifestações apoiando o Hamas e contra os governos, exigindo que os governos entrem em guerra apoiando o Hamas, tal como ele vê no mundo ocidental, né? E aí é uma coisa curiosa isso, porque realmente até teve isso, né? Nos primeiros dias teve alguns protestos em países árabes, né, em favor dos palestinos, mas foi só durante um tempo, não durou muito tempo, né? Eu acho que o que atrapalhou eles foi justamente aquela mentirada toda sobre o hospital Al-Ahli, né? A gente falou sobre isso.
fizeram um escândalo dizendo que tinham matado 1.500 pessoas e coisa e tal. No final das contas, eram menos de 100 mortos e era um foguete dos próprios terroristas ali da Palestina. Não era do Hamas propriamente dito, era do Islamic Jihad, que é um outro grupo, mas Israel não tinha nada a ver com isso. Acho que isso acalmou um pouco o pessoal. Mas tem outros assuntos também, enfim. É curioso isso, porque nos países ocidentais, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França, tem enormes protestos pró-Palestina, não sei o que lá. A esquerda mundial consegue fazer esses protestos, os países árabes em si não fazem, né? E por que isso? Primeiro porque o povo nesses países árabes não está tão acostumado assim a fazer protesto, né? Não sei se você sabe, mas são ditaduras a maior parte deles, e esse negócio de fazer protesto contra a ditadura costuma não fazer bem para a saúde, né? Então, ele pede que o pessoal faça isso e coisa e tal, mas né, não rola. Acaba que no Ocidente você tem muito mais isso. E o curioso é isso também, né? No Ocidente, como é que o pessoal é mais pró-Palestina, é mais pró-Hamas no Ocidente do que nos próprios países árabes, né? Realmente é uma coisa para pensar aí. Qual que é o problema disso aí? De qualquer forma, não mudou nada. Foi só um discurso cheio de palavras vazias. Aí ele disse que Israel vai perder, que o Hamas vai ganhar a guerra e coisa e tal, mas enfim. Ele diria isso de qualquer jeito, né? O repórter da Record gravou um vídeo depois que saiu da filmagem lá também, né, das vítimas do que aconteceu no dia 7 de outubro, do ataque terrorista do Hamas. Oi, gente, tudo bem? O que aconteceu? O que a gente viu durante 40 minutos? Olha, eu tô há 20 anos no jornalismo de televisão. Faço muita matéria relativa ao tráfico de drogas e o gosto com que as pessoas eram mortas. Vocês entendem o que eu tô falando? Não era assim, um homem-bomba explodiu e matou quem estava na volta. Não, eles miravam as pessoas que se escondiam embaixo das mesas, as crianças dentro dos quartos. Eles davam machadada, enxadada para... Ou seja, parece ele está declarando aqui exatamente o que aconteceu, o que foi, está descrevendo o que foi o vídeo, né? E realmente um absurdo completo que está lá. Mas isso aqui é só uma curiosidade. Para quem não sabe, haviam assentamentos israelenses dentro da faixa de Gaza, né? E casas, aqui é um bairro completo, um monte de casa bonitinha, tudo certinho aqui, tudo pronto. Israel saiu, deixou as casas todas para os palestinos. O que aconteceu? Os palestinos destruíram as casas todas, enfim, né, jogaram fora porque era de Israel, não queriam e coisa e tal. É realmente um ódio irracional que o pessoal tem ali, né? E aqui é um ponto curioso que o David Collier traz aqui pra gente. Ele é um jornalista investigativo lá da Inglaterra, né, falando aqui, ó, quanto mais perto Israel chega do quartel-general do Hamas, lá no hospital Shifa, mais desesperado o Hamas se torna. O tom dos defensores no Ocidente agora está histérico, né? O pessoal que defende o Hamas aqui no Ocidente, lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, está histérico completamente. Eles não conseguem entender por que não está trabalhando mais para eles isso. E aqui é um ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, porque não é só no que tange ao Hamas e aos palestinos, isso também tem a ver com Rússia e Ucrânia, né? O que eles falam olha, eles não conseguem entender por que isso não está funcionando mais dessa vez. O que ele está querendo dizer com isso? Quando teve a última briga entre Israel e os palestinos lá em 2008, também teve uma gritaria muito grande no Ocidente, coisa e tal, e Israel acabou não fazendo a operação completa, parando a operação, fazendo cessar-fogo, obedecendo um monte de gente, coisa e tal, e não acabou totalmente com o Hamas, né? Chegou a fazer o que na época eles descreveram como uma operação de poda, né? De tirar o poderio do Hamas ali na faixa de Gaza, mas não acabou totalmente com o Hamas, né? E aí ele fala aqui que, por que isso? Porque, poxa, os massacres transmitidos ao vivo, 1.400 israelenses mortos e coisa e tal, é isso que mudou, por isso que a população, aqui no Ocidente a gente tem um monte de gente protestando, mas o grosso da população olha para esse pessoal e fala, não concordo não, eu discordo desse pessoal pró-Hamas aí, né? Não adianta. E o que isso tem a ver? Isso tem a ver justamente com o poder da propaganda, que diminuiu muito com a informação descentralizada e distribuída. Esse pessoal, tanto o Hamas quanto a Rússia, estavam contando com um poder de propaganda grande para manter o Ocidente quieto, para que o Ocidente não entrasse na guerra.
tanto a guerra da Ucrânia quanto a guerra aqui de Israel com o Hamas. Ou seja, a Rússia superestimou sua capacidade de propaganda. Não é que ela não tenha nenhuma capacidade de propaganda, ela tem, você consegue ver aí um monte de Russete por aí. Ela tem uma capacidade de propaganda significativa. Só não foi tão capaz quanto já foi no passado. No passado era muito mais eficaz antes de você ter informação descentralizada e distribuída, antes de você ter as pessoas se informando pela internet, né? A mesma coisa com o Hamas. O Hamas achava que ia acionar a esquerda mundial toda, acionaram, né? Você vê como é que no dia seguinte da coisa já tinha protestos pró-Hamas no mundo inteiro, na Inglaterra, nos Estados Unidos, e ok, eu sei, em tese eram protestos pró-Palestina, mas para pensar, naquele momento, no dia seguinte ao ataque do Hamas contra Israel, Israel não tinha feito nada ainda. No dia seguinte, Israel estava tentando reconquistar pedaços do seu próprio território que tinham sido tomados pelo Hamas, ou seja, nenhum palestino tinha sido atingido ali. E os protestos já começaram no mundo todo, na Inglaterra, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos. Ou seja, esse pessoal estava a favor do Hamas. Não tem outra desculpa. Nenhum palestino tinha sido atingido ainda por Israel e eles já estavam fazendo protestos, né? E mostra também como é que a coisa foi direcionada, ou seja, eles estavam seguindo um roteiro que sempre funcionou na história. Ai, tadinho dos palestinos e coisa e tal. Não está funcionando mais. Por que não está funcionando mais? Por causa da informação descentralizada e distribuída. As pessoas trocam informações. Embora a Rússia e a esquerda mundial despejem propaganda pró-Hamas, mostrem pessoas ensanguentadas, o pessoal está olhando para aquilo e está chamando. Pellywood está chegando aí, ó, Pellywood aí. Né, até o Guga Noblar, que supostamente é um jornalista aqui no Brasil de renome, publicou uma imagem lá do nosso Fafo, lá do Mr. Fafo, o Janones palestino lá, que está em todas, o mesmo cara, o cara é um ator, né? E quanto mais você olha essas imagens de corpos ensanguentados que os palestinos jogam, dá uma reparada, repara como é que aquilo ali não soa falso, aquilo ali, né? E eu tenho acompanhado a guerra da Ucrânia, eu tenho visto corpos de verdade, né, atingidos nessas coisas, nessas batalhas, mas aquilo ali soa muito falso realmente, parece realmente sangue falso e atores fazendo aquilo ali, né? Não estou dizendo que todos sejam, não. Certamente tem palestino morrendo, isso é muito triste, cada palestino que morre é uma tristeza, mas a verdade é que tem muita propaganda nisso daí. E aí o que acontece? Eu acho que o caso do hospital Al-Ahli acabou tendo um efeito contrário, porque na era da informação descentralizada e distribuída, acabou abrindo o olho de muita gente para que essas coisas... A mídia tradicional embarcou imediatamente. A mídia tradicional faz mais fake news, faz mais desinformação que todo mundo, né? Mas abriu o olho do pessoal, porque o pessoal via na internet, na informação descentralizada, via que não é bem isso não, não foi tanta gente assim não. Era um foguete da própria Jihad Islâmica, dos próprios palestinos, né? Então, ou seja, o próprio pessoal começou a quebrar, a informação descentralizada quebra essa visão de propaganda monolítica. Por quê? Porque é aquilo que eu falo para vocês. Quem precisa de ajuda, quem precisa de esforço, é mentira, meu amigo. A verdade, ela se impõe naturalmente. Então, o mero fato de ter gente falando a verdade, mesmo que, por exemplo, o meu alcance aqui seja ridículo perto do alcance da Globo ou de uma grande empresa jornalista, mas eu falo a verdade. Então, no final das contas, não adianta ficar o Guga Noblar falando mentira 1000 vezes. A verdade tem mais força. No final das contas, abre o olho do pessoal, né? Então, da mesma forma que a Rússia se ferrou na Ucrânia, porque acharam que eu invadi, que a Europa não ia ajudar, que os Estados Unidos não iam ajudar, a Europa não ia ajudar porque dependiam do gás russo, Estados Unidos não ia ajudar porque o Trump estava lá e coisa e tal, eles não queriam confusão com o Trump, e eu não duvido nada, o Biden não queria também entrar nessa guerra, não. Mas é aquele negócio, a verdade prevaleceu, muita gente mostrando o que estava acontecendo, acabou prevalecendo essa história, e tanto a Europa quanto os Estados Unidos entraram em apoio da Ucrânia, e agora a Rússia está numa complicação só, não consegue mais vender petróleo para a Europa, está com a economia destroçada e não consegue ganhar no campo militar lá na Ucrânia. Está desesperada para fechar um acordo de paz a ponto de incentivar o Hamas a fazer a mesma coisa. E deve ter garantido, não, vamos fazer essa propaganda toda, vamos botar toda a máquina de propaganda para fazer isso, e de novo não funcionou, né?
Realmente, eles não conseguem entender por que não está funcionando mais. Estão cada vez mais desesperados produzindo imagens de pessoas ensanguentadas com sangue artificial cada vez mais rápido e não conseguem sair disso porque as pessoas percebem o problema, né? Aqui, ó, isso daqui é Londres nesse momento. Milhares de pessoas fazendo uma marcha em favor dos palestinos e hoje é dia dos veteranos da Primeira Guerra. E a quantidade de pessoas que está prestando homenagem aos veteranos é simplesmente irrelevante lá na Inglaterra, né? Um absurdo isso, mas mostra o que eu estou falando. A máquina de propaganda existe e eles estão tentando girar essa máquina cada vez mais rápido. Não tem que fazer protesto ainda maior e coisa e tal, mas ninguém se sensibiliza. Por quê? Porque claramente essa máquina está quebrada, está fazendo uma propaganda de mentira, não está trazendo a verdade para as pessoas, né? Então, no final das contas, não adianta nada mobilizar essa esquerda mundial, que tem mesmo um poder grande de mobilização, mas não está fazendo efeito, não está conseguindo chegar lá, né? Inclusive, na Inglaterra, aconteceu isso daqui também, ó, vários hooligans, né, que são aqueles apoiadores de futebol, né, na Inglaterra, né, se uniram para defender os cenotaphs, que são monumentos para os soldados que morreram na Primeira Guerra, e havia o risco dos pró-palestinos dessecrarem, né, esses monumentos, destruírem esses monumentos. Então o pessoal está querendo justamente proteger esses monumentos contra os protestos anti-Israel no dia dos mortos na Primeira Guerra Mundial, né? Realmente uma situação que a gente não imaginava que fosse ver isso acontecer a essa altura. Eu espero que isso não desande em violência, né? Não desande em briga de um grupo contra o outro. Ninguém precisa disso, né? Mais briga, né? E de novo, o que eu estou falando, os países árabes já não tem mais protesto nenhum. Quem está protestando é aqui no Ocidente. Olha que coisa. Bom, isso daqui é informação muito triste para nós brasileiros. Apesar dos esforços de Israel e do Brasil, o Hamas impediu, aqui está falando hoje porque foi gravado ontem, né? Então ontem não houve abertura da passagem de Rafah e assim os cidadãos brasileiros não puderam sair da faixa de Gaza, né? Então, vamos aguardar. Se hoje não tem nenhuma informação, aparentemente continua o mesmo impasse, continua a passagem fechada, mas a gente não tem informação disso daí, né? E aí teve toda uma briga ontem, porque Bolsonaro afirma que atuou por saída dos brasileiros de Gaza junto a Israel, e atuou, ele ligou para o embaixador, ligou para o primeiro-ministro, ligou para o pessoal que ele conhece. Aquele negócio, Bolsonaro, foi ele que salvou os brasileiros, ele que tirou os brasileiros? Eu mesmo admito, eu fiz uma brincadeira dessa, mas foi mais para irritar petista mesmo. Agora, ele ajudou? Pode ter ajudado, é lógico que pode ter ajudado, né? Sempre mais um que está pedindo ali, que está pedindo o favor e coisa e tal, né? Então, só que os petistas ficaram absolutamente apavorados com esse negócio, né? Aí começou aqui, ó, narrativa de bolsonaristas sobre resgate de brasileiros em Gaza é delírio político e coisa e tal. Olha só, não, aí eu discordo, porque primeiro, ajudar ele ajudou. Pode ter sido o fator decisivo que resolveu? Não sei, ninguém estava lá, ninguém estava na posição de saber quem é que tem a decisão nessa história, então eu não sei, mas que ele ajudou, certamente. E depois dele ter ajudado, é que foi liberada a saída dos brasileiros. No mínimo tem uma correlação. Correlação não implica causalidade, não quer dizer que tenha sido por isso. Mas a correlação tem, porque Bolsonaro falou com o pessoal, logo em seguida liberaram os brasileiros. O Lula vinha falando com o pessoal há dias e dias e dias e não liberavam. Bolsonaro falou num dia, no dia seguinte liberaram. E correlação existe. Se é uma causalidade, a gente não sabe, né? E eles ficaram doloridos, cara, porque olha só, narrativa de Bolsonaro sobre repatriação de brasileiros na faixa de Gaza não emplaca, aponta Cast. Caramba, eles fizeram uma pesquisa com a Quest para ver se tinha emplacado isso, e uma pesquisa meio estranha, porque fala assim, ó, o levantamento mostrou que só 23% do que foi dito na internet sobre o tema dava crédito à argumentação de que o ex-presidente contribuiu para o processo, contra 74% do conteúdo favorável ao governo. O que eles esqueceram de ver aqui são duas coisas. Primeiro, que o fato de ter um número de gente falando na internet é muito diferente de ter realmente apoio ou não apoio. Por quê? Porque tem um monte de robô. Tem robô de um lado, tem robô do outro. Tem robô de tudo quanto é lado na internet. A questão é quem questionou mais o robô ontem? A gente não sabe. A outra coisa curiosa é o seguinte, cara, olha só, o padrão é o governo brasileiro acertar com o governo israelense.
Então, assim, isso é o padrão que se espera, né? Ninguém deveria nem questionar esse tipo de coisa. O fato de que 23% das pessoas acham que Bolsonaro, que não tem nada a ver com o governo, foi o responsável por isso, é uma vitória enorme dele, porque não é uma coisa que é totalmente fora do padrão, né? O governo Lula está tão acabado, está tão ruim do ponto de vista diplomático, que tem 1/4 dos brasileiros, então, por essa pesquisa que eles estão dizendo aqui, que acham que numa situação que seria 100% o governo fazendo, foi o Bolsonaro falar que fez a coisa. Então, eu não sei se não emplacou, não. Eu acho que emplacou a ponto do pessoal se preocupar de fazer uma matéria com uma pesquisa na internet, coisa e tal. Enfim, né? E outra coisa que deixa claro nessa história toda é o quanto o governo brasileiro é hostil a Israel, né? O quão antissemita é o governo brasileiro atual, né? O Lula e a turma dele do PT, né? A Glaze foi convidada para o mesmo encontro com deputados lá do Bolsonaro e ela não foi, nem respondeu o embaixador de Israel. E isso deve ser sido típico do pessoal do PT, não quer nem saber dessa história de Israel. Esse pessoal, eles adoram chamar os outros de nazistas, mas os antissemitas ali são eles, meu amigo. Se Hitler fosse vivo hoje, ou seja, se todos nós fôssemos vivos na época de Hitler, quem ia estar seguindo o bigodinho era esse pessoal, meu amigo, porque eles é que são os antissemitas, né? Ah, não, eu sei, eles arrumam um monte de desculpa. Ah, não, eu não sou antissemita, eu sou antisionista, eu só não gosto do Estado de Israel e não sei o que lá, mas no dia que matou um monte de judeu eu estava comemorando. Que negócio é esse? Como é que pode? Explica isso aí. Enfim, né? O Lindbergh faria que é a expulsão do embaixador de Israel após encontro com o Bolsonaro. Que coisa absurda, como assim? Uai, então, e vai expulsar também o presidente de Portugal, porque também encontrou com o Lula enquanto o Bolsonaro era presidente? Vai expulsar o embaixador do Irã, que encontrou com o petista também durante o governo Bolsonaro? Que história é essa, né? Não, é que esse pessoal não gosta de judeu, eles realmente são antissemitas, né? Enfim, e outra coisa pior é isso daqui, ó. Isso aqui é um guia turístico que atua lá em Israel, explicando, ele estava presente quando o Lula visitou Israel, lá no governo do Lula, lá em 2007, 2006. Olha só o que ele vai falar aqui. Acontece o seguinte, quando Lula veio aqui a Israel em uma visita oficial, levaram ele para o Museu do Holocausto. E ele recusou botar flores nesse monumento, que faz todo mundo em uma visita oficial. Mas de aqui ele foi para Ramallah e colocou flores na tumba de Yasser Arafat. Pois é, né? Ou seja, é uma situação que realmente deixa claro o antissemitismo desse pessoal. Disfarçado de apoio à Palestina, eu concordo. Mas é mesmo contra Israel, é contra judeu esse pessoal. Impressionante. E é o que eu falo para vocês, a esquerda achou que ia ter essa força toda, que ia conseguir virar opinião pública, que ia conseguir parar a ofensiva israelense lá, e não vai conseguir não. A derrota deles nessa guerra é a mesma derrota da Rússia para a Ucrânia. Perderam porque subestimaram a capacidade de propaganda deles. Não é que não houve propaganda, aqui é um monte de gente seguindo. Nem todo mundo ali é propagandista pago pelo pessoal. Muitos são só idiotas úteis que estão seguindo. A mesma coisa acontece do lado da Rússia. Nem todo mundo que fala a favor da Rússia é propagandista pago pelos russos, ou é robô e coisa e tal. Tem a galera idiota útil que segue esse pessoal. Mas no final das contas, o poder dessa propaganda se mostrou muito menor, justamente devido à informação descentralizada e distribuída, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.